Agora você me fez refletir o seguinte, enquanto você comentava sobre o real lugar do advogado aos olhos do cliente. E para o cliente isso também é importante, porque ele está contratando um profissional que vai auxiliar ele na resolução daquela problemática. Então, ele está contratando um profissional que vai usar o que ele sabe, todo o conhecimento dele, a disponibilidade dele, a o que ele já conheceu, a força de trabalho intelectual dele para solucionar esse conflito. E como é fácil você sair da sua posição, né, e do lugar que você foi contratado para tentar resolver essa problemática de uma outra esfera. O que eu quero dizer com isso? Que para o cliente é importante, se ele contratou um advogado, ele receber o trabalho de um operador do direito e não sobre outra ótica, porque não é isso que ele está contratando. Então, tem esse benefício, que é o primeiro que eu vejo, do cliente que ele está consciente ou quer está tentando ter um aliado, né, para o seu conflito, que ele, de fato, ele possa usar do direito, do devido processo legal, para ele conseguir solucionar. Aqui a gente não está ignorando a justiça restaurativa, como você comentou, não estamos falando da tentativa extrajudicial de solucionar esse conflito, mas da importância de cada um conhecer o seu lugar. Se posicionar, né, em busca dessa solução. E às vezes a gente também se depara com aquele cliente que não está afim de solucionar, ou que ainda não está preparado para essa solução, para cortar esses laços, como você falou num dos exemplos anteriores. E a gente também precisa estar aberto, né, presente, como você falou, para entender esses movimentos. Nossa, bem positivo esse olhar, está me fazendo compreender muito mais o tema nessa nossa conversa. Mas, seguindo aqui, Eunice, o movimento sistêmico faz a gente perceber, né, sobre uma outra ótica, e você já trouxe aqui em algumas doses as ordens superiores que regem as relações humanas. Você falou do pertencimento, talvez para quem está tendo acesso a esse conteúdo num primeiro momento seja um pouco complexo, mas o que significa cada princípio sistêmico, que faz a gente entender melhor esse posicionamento? Você poderia dar mais umas pinceladas aí sobre esses princípios? Com certeza, né? Trazendo a percepção de que esses saberes, ele falam de uma dinâmica muito mais profunda, né? Eu falo que é a tecnologia da alma, né? São as tecnologias da alma. Aquilo que é assim, independente, como a lei da gravidade atua em nós, né? Os princípios sistêmicos também. Ou seja, todos nós temos a necessidade de pertencimento, pertencer à nossa origem, né? Então, pessoas que, por exemplo, têm muito problema com pai ou mãe, elas são pessoas que muito dispostas ao conflito, né? Porque elas têm dificuldade de trazer o equilíbrio, né, de pai e mãe em si. Porque quando a gente precisa, por exemplo, escolher, né, são filhos de pais separados, tiveram que escolher o pai ou a mãe, que às vezes, né, na dor do divórcio, um deles acaba, né, trazendo o filho como seu aliado, isso vai ter uma consequência muito complexa, porque é como se aquela pessoa tivesse que, tem que escolher, então eu não posso gostar, é uma relação de afeto, direito é afeto, direito é afetividade, a gente tem como princípio fundamental a função social cuidar das relações, né? Então a gente está aqui num movimento para trazer essa consciência da importância da nossa postura no cuidado com as relações, porque a gente vai ter uma passagem na vida do cliente. Então, quando que a gente percebe que a gente teve esse cuidado com um cliente que a gente trabalhou lá atrás, né, nos procura de novo depois de longo período. Então, a gente percebeu que a gente teve uma postura assertiva, isso é uma escolha do profissional. Que tipo de marca você quer deixar? Você quer ter um vínculo de confiança, ter uma relação de transparência, e não tem certo e errado nisso, tem o que cada um aprendeu. No seu pertencimento, aí vem também a questão de nós, Mirapera, que não tivemos um histórico familiar, então nós não temos nenhum tipo de padrão de
conduta, diferente de alguém que já vem do escritório tradicional e que às vezes já vem com uma cartilha, né, e que não e tem dificuldade de trazer uma postura diferenciada, inclusive precisa seguir aquilo que já é utilizado como praxe, né? Então, isso também faz parte, né? Então, a pessoa, para pertencer, ela precisa perpetuar aquilo que ela aprendeu do pai dela, advogado, da mãe dela, advogada, porque senão a sensação que Bert Hellinger descreve para nós, que eu fui até a Alemanha estudar com ele para conseguir ter oportunidade de vê-lo de perto, né, tamanha sabedoria, né, porque você vai vendo que vai fazendo sentido. As coisas subjetivas vão tendo um sentido objetivo e vão trazendo para uma aplicabilidade e para uma sustentabilidade até numa solução por acordo, porque a gente tem condições de auxiliar o cliente a chegar às próprias conclusões, a perceber que as implicações que ele tem, que não tem nada a ver com o caso jurídico, muitas vezes. Então, esse conhecimento nos dá essa possibilidade. Então, esse cliente tem problemas com pertencimento. A gente já percebe, basta perguntar, investigar um pouquinho, se interessar por aquele ser humano que está nos trazendo a demanda, a gente já vai conseguir observar. Eu sou rompido com a mãe, eu não tenho nada a ver com meu pai, porque meu pai fazia isso e eu faço aquilo. Isso é o pertencimento, é a força do pertencimento, que é uma força assim, extraordinária, e que faz uma criança que, se ela puder escolher, mesmo que ela sofra, vive em más condições, preferir ficar com os pais biológicos, porque ela tem esse vínculo muito forte. Então, uma criança não tolera que um professor, por exemplo, se posicione como pai dela. Então, são cuidados que nossa alma tem essa sabedoria. Depois Mesmo que não veja, eles atuam, mesmo que a gente ignore, mesmo que a gente desconheça, essas leis universais, elas atuam. Além do pertencimento, a gente tem a hierarquia. A hierarquia, aquilo que eu já trouxe também, da questão de você quem chegou primeiro, né, sempre é maior. Então, aqueles casos em que os filhos querem, às vezes, os pais já estão numa idade avançada, né, mandar os pais. Então, de que lugar você faz isso? De novo, é o lugar. É com respeito ou querendo impor, ficando maior. Aí vai dar conflito na certa. Então, o conflito, por isso que o direito sistêmico é uma releitura do conflito, porque a gente vê no conflito uma possibilidade de movimento. Por que movimento? Aquele casal que nunca brigou, de repente separa. Alguém estava se anulando na relação. São pessoas diferentes, sistemas de origem diferentes. Então, tem tudo a ver com isso, o tempo inteiro. E como a lei da gravidade, a gente não enxerga, né, ela acontecendo, né? Eu falo que hoje em dia a gente não tem nem como discutir mais isso, porque o lugar mais seguro é armazenar os dados, né, numa nuvem, que a gente não enxerga na vida prática. São dinâmicas que acontecem num nível mais sutil e mais profundo em nós. E que quando a gente vai entendendo isso, vai fazendo sentido tudo que a gente vive ou deixa de viver. E com relação a, então, a hierarquia, né, esse respeito, nós, então, únicos que nós não temos como devolver o que recebemos dos pais à vida, por isso que quando a gente se posiciona como pais dos clientes, a gente não fica devendo, porque a gente recebe demais dos pais, não tem como devolver tudo que recebeu. Então, depois da hierarquia, a gente tem a terceira, que é o equilíbrio. O equilíbrio. Que daí então, também vem a questão que a gente fere com muita facilidade quando se posiciona como pai, aquilo que eu já estava dando em introdução. Você não vai receber porque não tem como equilibrar a relação com pai e mãe. Como que você equilibra? Por isso essa necessidade de gerar vida, né? Ou fazer algo de bom para a vida.